Graças a Deus e graças a Jesus. Bendito seja Deus, nosso Pai, que em sua misericórdia infinita nos reúne no amor do Cristo. Hoje vamos falar um pouquinho sobre aqueles ditados populares, sobre algumas expressões que muitas vezes fazem parte do nosso cotidiano, mas elas partem de alguém que não tem a mínima ideia do que seja a justiça divina ou o amor de Deus por nós. Uma desses ditados, ele fala assim: os justos pagam pelos pecadores. Jamais o justo pagará alguma coisa em lugar do pecador. Ninguém paga o que não deve. Aquela ideia errada dos fatos somente pode ocorrer por causa do desconhecimento e da falta de informação que as pessoas têm sobre reencarnação. Quando nós, em nossa caminhada terrena, vemos o sofrimento, as dores de uma pessoa boa, caridosa e justa, precisamos estar certos de que ela está resgatando faltas antigas de suas existências anteriores, a não ser naqueles casos em que o espírito evoluído, o espírito que já atingiu um conhecimento e uma evolução, ele escolhe livremente a missão de sacrifício para ajudar irmãos, companheiros e familiares que ainda se acham e demoram no erro. Da mesma forma, quando o sofrimento e a angústia nos atingem, o primeiro impulso nosso é lamentar em altos brados: que eu fiz para merecer tamanha desgraça? Muitos de nós, menos esclarecidos, duvidam da justiça divina. Por quê? Porque no entender deles, isso condena e aplica as penalidades nos seres humanos aparentemente desprovidos de nenhuma culpa. Mas nós, que sabemos o que fizemos de errado através das várias vidas que nós já tivemos, nós não podemos pensar assim. A dor que nos atinge é, portanto, sinal de redenção. Se pagamos, é porque devemos, de vez que na contabilidade minuciosa dos nossos atos, nenhuma ação ocorre sem a correspondente reação. O sofrimento deve ser, assim, recebido com total humildade, com gratidão, com firmeza, porque é a única moeda com a qual nós conseguimos resgatar os nossos compromissos. Há muitos vencidos nas nossas existências perante a lei divina. Quanto mais cedo nós quitarmos os nossos débitos, mais cedo poderemos desfrutar da suprema alegria da paz espiritual. Existem outros ditados que também são passados por alguém que não tem uma visão muito clara das leis divinas e das leis da vida segundo a vontade de nosso mestre querido. Por quê? De outra forma, como é que alguém poderia dizer assim: Deus dá nozes a quem não tem dentes? Ou essa outra que fala assim: Deus dá asas a quem não sabe voar. Além de pressupor a existência de um Deus vingativo e maldoso que se diverte em oferecer nozes a quem não tem dente para mastigar ou dar asas para quem não pode utilizar, esses provérbios revelam absoluto desconhecimento da lei de ação e reação. Se hoje nós temos nozes e não podemos comê-las para matar a fome, é que nós, e que essa fome que muitas vezes devora as nossas entranhas, o nosso estômago, é porque ontem, num passado, às vezes não muito distante,
que se perde na poeira dos séculos, muita fome e muita miséria nós fizemos nossos irmãos e os nossos semelhantes passarem. Porque nós tínhamos demais e não soubemos dar, não soubemos compartilhar. Porque nem mesmo a migalha das nossas mesas nós atirávamos aos infelizes com fome. Porque, dominados pelo egoísmo da matéria, comíamos as nozes nos divertindo diante de uma criança faminta. Se hoje nós não voamos com as asas que não temos, é porque noutros tempos nós voamos para os abismos do crime e da miséria moral, em vez de buscarmos as esferas de luz e de amor. De mais a mais, a punição e o sofrimento não vêm das mãos de Deus. Nós mesmos os criamos, porque nós recusamos a reconhecer os nossos erros. E o equilíbrio na balança da vida só se obtém a partir do momento em que quitamos o nosso débito. A falta que cometemos contra o nosso irmão fica debitada na nossa conta. E, simultaneamente, nós creditamos uma conta para poder resgatar em um futuro próximo ou longínquo. Da mesma forma, o gesto de caridade, de amor, de perdão, de ajuda, isso é o nosso crédito, é a nossa bonificação, que representa aí os nossos créditos, é o nosso desenvolvimento espiritual. E é através desse crédito de amor, de caridade, paciência, tolerância, que nós resgatamos as nossas dívidas morais. Lavoisier, ele dizia assim que nada se perde, que tudo se transforma. Sim, ele estava se referindo às leis materiais, mas nós podemos estender este conceito às leis morais, pois não tem nenhum gesto de amor e de bondade que se perde no vazio. A cada ato corresponde uma compensação, muitas vezes superior àquilo que nós estamos praticando. Igualmente, nenhum gesto de crueldade ou de violência também se perde. Por quê? Como é uma atitude negativa, nós criamos um débito espiritual que será usado contra nós mesmos. Assim, nós criamos o nosso futuro de dor e sofrimento ou de alegria e de realização. Mas nós preferimos atribuir a Deus os sentimentos mesquinhos de vingança e de castigo. Um outro ditado muito conhecido é assim: os parentes são os dentes, mesmo assim mordem a gente. Além de ser uma rima forçada e totalmente feia, vamos assim dizer, é mais um desconhecimento da lei da reencarnação. Os parentes que temos nessa vida são os que nós merecemos de acordo com o grau evolutivo que nós atingimos. Algumas vezes, nós mesmos escolhemos a família no seio da qual nós desejamos renascer. De outras, os nossos compromissos e os nossos débitos com as leis são tão sérios que os nossos mentores nos trazem caridosamente para o seio familiar aqueles que melhor atenda ao nosso desenvolvimento e à reconciliação com a lei divina. Assim, o antigo assassino recebe como filho aquele que noutra existência tirou a vida. Os inimigos irreconciliáveis nascem sob o mesmo teto, muitas vezes como irmãos gêmeos, para reaprenderem a lei de amor, da tolerância e da cooperação. O filho inválido, do qual nós somos obrigados a cuidar, foi talvez aquele que nós sacrificamos em vidas passadas,
numa outra existência. O parente transviado que tantas angústias e com tantos sobressaltos, com tantas dificuldades hoje nos causa, não seria aquele que nós mesmos ajudamos a transviar nas suas vidas pretéritas, ensinando coisas erradas ou incentivando eles a burlar a lei? Vemos assim que os parentes não mordem a gente, como diz o ditado, apenas se congregam em torno de nós para que nós juntos aprendemos a amparar, sofrer e caminhar. Entendemos assim que os benfeitores espirituais, eles nos mostram que não pode haver felicidade nas mansões, não pode haver felicidade no mundo espiritual para aqueles que deixaram pais, irmãos, filhos, parentes em geral, ainda presos às dificuldades, às barreiras, às decepções e às frustrações dos erros cometidos outrora. Nós mesmos, embora conscientes de algumas leis que regem a nossa existência, o quanto nós precisamos evoluir para alcançar aqueles familiares, aqueles entes queridos, a nossa família espiritual que da erraticidade vela, ora, vibra e pede por todos nós, caminheiros aqui nessa terra querida. A família é, pois, um grupo que caminha, oferecendo ajuda mútua, um auxiliando o outro, revezando, ora aqui na terra, ora no mundo espiritual. Alguns na carne, na matéria, outros em espírito. É a família material e a família espiritual. Então, por que nós vamos dizer que mordem a gente? Não, vamos começar a esclarecer esses provérbios, mostrando verdadeiramente a justiça divina, o amor incondicional de Jesus, o carinho, o afeto e a intercessão de Nossa Mãe Santíssima. Aprendamos com a doutrina espírita e vivamos segundo os ensinamentos de Jesus. Graças a Deus e graças a Jesus.